Olá pessoal, paz de Cristo. Que bom ter você aqui comigo, que bom que você apertou o play. Nós estamos juntos olhando para o texto do Evangelho de João, no capítulo 17, olhando juntos para essa belíssima oração de Jesus antes da sua morte. Hoje veremos mais uma parte dela. No vídeo anterior, vimos o seu pedido por si mesmo. Agora, vemos o que ele pede para os seus discípulos. Receber uma oração é sempre bom, né? A gente sempre gosta. Quanto mais se ela for de Jesus. Então, Jesus ora pelos seus. O que está contido exatamente nos versículos 6 a 19. Vamos ler? Diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me deste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, assim como nós somos. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo, a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Versículo 19, no fim. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus está orando pelos seus discípulos, aqueles homens que caminharam com ele. Bem, você alguma vez teve a sensação de querer cuidar de alguém? De proteger alguém? E quando que a gente tem essa sensação de que a gente não consegue fazer nada para melhorar a outra pessoa? Ou quando nós estamos tão fragmentados que nós não conseguimos melhorar nem a nossa situação, quanto mais a dos outros? Nesse texto e pela vida de Jesus, a gente percebe que ele não tinha nenhum problema assim. Jesus sabe exatamente dos nossos anseios. Ele sabe exatamente o que havia no coração dos seus discípulos naquele momento. E o que será que ele pede? Para que eles vivessem uma vida sem problemas, sem adversidades? Na verdade, o que Jesus pede é para que esses discípulos vivam nele. Nos primeiros versículos aqui da nossa leitura de hoje, dos 6, 7, 8, Jesus ora ao Pai falando sobre a sua obra na vida daqueles homens. Jesus diz: eu manifestei o teu nome, eu transmiti as tuas palavras. Essa era a obra de Jesus, revelar nele mesmo o caminho a Deus àqueles homens. Agora veja o que Jesus diz sobre esses homens. Ele diz que esses homens guardaram a sua palavra, que eles creram, que eles reconheceram verdadeiramente. Veja, esses homens eram fracos homens. Momentos depois, eles iriam abandoná-lo. Eles falharam tanto na caminhada, eles estavam com medo naquele momento. Eles ainda não tinham entendido por completo o que Jesus iria fazer. Mas Jesus está dizendo que eles guardaram tudo,
que eles ouviram as palavras. Queridos, vejam a estima de Jesus pelos seus, a estima do Salvador. Eles eram fracos, mas seu Salvador era forte. Eles tinham medo, mas seu Senhor não tinha medo de nada. Eles hesitaram, mas seu Mestre permaneceu firme. Jesus diz que esses homens guardaram suas palavras porque a obra perfeita era do próprio Jesus. Jesus não atentava para o tamanho das realizações daqueles homens. Eles não eram sustentados pelas grandezas pessoais, mas por ter um grande mestre, um grande Salvador. Na verdade, a fé, mesmo que pequena, tem grande valor para Jesus. Não é isso que ele mesmo diz quando ele comenta sobre o grão de mostarda? Se tiver fé como um grão de mostarda, tão pequeno. E ele diz no versículos 9 e 10, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. À medida que nós ouvimos as palavras de Jesus nessa oração, nós também conseguimos ver o seu profundo amor pelos seus discípulos. Veja bem, Jesus está demonstrando que a redenção, que está ligada, como a gente viu nos outros vídeos, a um projeto de glória mútua entre o Pai, o Filho e o Espírito, agora então passa a envolver seus discípulos. E isso faz com que os discípulos sejam agora seres que trazem glória para Jesus. Eles se transformam agora no triunfo de Jesus, na vitória de Jesus. Eles são a prova viva do seu amor. Jesus também diz que ele já não está no mundo e que ele está de partida, mas seus discípulos ficariam ali. Mas eu quero que você veja o pedido dele ao Pai no versículo 11. Olha o que ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Ele não estará mais ali com eles. E os discípulos vão ficar em um mundo hostil. Será que vai haver segurança para eles, para nós que somos discípulos? Jesus descansa e nos deixa aos cuidados de nada mais do que seu Pai amoroso. Jesus garante que haverá segurança. E a maneira que seremos cuidados e protegidos é pela unidade que será transmitida ao seu povo. Ele pede para que o seu povo seja unido, assim como ele e o Pai são um. Então aqui, queridos, nós vemos que o que define a igreja de Jesus como um só povo não é algo que existe nela, mas é algo que está externo a ela, o fato dela ser de Jesus. No versículo 12, ele deixa claro que os guardou nessa realidade, exceto aquele que negou essa realidade, Judas. A realidade de que em Jesus, somente em Jesus, há segurança e amor. Jesus deixa claro na sua oração de que ele está realmente de partida. No versículo 13, por exemplo, ele diz algo muito profundo, ele diz: mas agora eu vou para junto de ti, e isso eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Aqui, percebe? Alegria. Jesus está diante do seu Pai, pedindo pela alegria do seu povo. E que alegria completa é essa? É claro que não é uma alegria momentânea, então, se é completa. Porque as alegrias momentâneas não são completas, nem podem ser. A alegria de Jesus é completa, porque ela é uma alegria que surge em meio à dor. É uma alegria ligada à realidade eterna, não uma realidade temporal. E ela é completa porque ela cresce no meio das adversidades, ela vai crescendo. E o convite dessa alegria é deixarmos de olhar para as circunstâncias e olhar mais para o objetivo dessa alegria, que é simplesmente o próprio Jesus. Essa segurança também é dada na sua palavra. É isso que ele continua orando. Se você ver o versículo 14, ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, eu lhes dei a tua palavra. Essa palavra
que Ele nos dá, nos transforma, nos marca, nos cativa, nos chama para si. Ele tem dado a sua palavra. Jesus diz que Ele transmitiu a palavra de Deus aos homens, e é verdade. Todo o ministério de Jesus está construído na mensagem da vontade de Deus. Ele constantemente transmitiu a verdade de Deus, as palavras de Deus a todos. E essa palavra chegou até nós e ela nos molda. Mas, em contrapartida, o mundo irá odiar os discípulos. Jesus diz: eu transmiti a tua palavra, Pai, mas o mundo os odiou. O mundo odeia a palavra de Deus, queridos. O mundo odeia a verdade de Deus. A prova disso é a cruz. A prova disso é que não bastava crucificar Jesus. Era necessário cuspir. Era necessário zombar. Era necessário colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça. Era necessário porque não bastava apenas crucificá-lo como um bandido. Era necessário mostrar todo o ódio, toda a rebeldia que o mundo tem contra Deus na cruz. Da mesma forma que a palavra de Deus molda os discípulos, o mundo continuará odiando essa palavra. Mas Jesus fala uma coisa muito importante no versículo 15. Ele diz ao Pai: não peço que os tires do mundo. Não peço isso. Pense então agora quantas vezes nós pedimos para ir embora. Quantas vezes na sua vida você clamou: Senhor, acaba de uma vez por todas com isso. O que nós queremos muitas vezes, queridos, é que todo sofrimento termine. Agora, pense nesses discípulos, poucos em número, fracos, todos o abandonariam daqui a pouco. Mas Jesus diz: eu não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Isso é profundo, porque Jesus está oferecendo uma proteção que nada nessa vida pode te dar. Nenhuma coisa pode te dar. Nenhuma conta bancária, nenhum relacionamento, nenhum anjo ou um santo ou pessoa, nenhuma simpatia. Nada que possamos fazer pode nos proteger. Hoje mesmo pode ser seu último dia, pode ser o meu. E quando vemos aqui a proteção que Jesus oferece, vemos que não há nada parecido com isso. Jesus diz: guarde-os do mal. Faça que eles aprendam por meio das tribulações, do sofrimento, a serem aquilo que eu sempre sonhei que eles fossem. Esse mal, você pode perguntar, é o contraste da alegria completa. Não é simplesmente que as coisas ruins não acontecerão com os seus discípulos, Jesus diz, mas que a salvação será resguardada até o fim em Jesus. O mal que antes dominava os discípulos, que antes nos dominava, agora já não pode separá-los do amor de Jesus. Eles estão então livres e protegidos do mal. E o motivo Jesus dá para a gente. No versículo 16 ele diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Os discípulos foram tirados do mundo, tirados do sistema mundano. Ele não roga pelo mundo, como ele disse anteriormente, porque no mundo não há esperança. O sistema mundano, o sistema pecaminoso, as paixões desse mundo, todas elas serão julgadas. A verdade é que o discípulo usa sua vida nesse mundo como testemunho vivo de quem Jesus é. A linguagem bíblica ecoa tudo isso quando diz que aqueles que são discípulos de Jesus são peregrinos nesse mundo. São peregrinos na caminhada. E Jesus continua a sua oração fazendo um pedido mais sublime pelos seus. Está no versículo 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é um pedido que concentra tudo que Jesus está pedindo na oração. Jesus pede para que os seus discípulos sejam santos. E o que é santidade, senão alegria completa?
Infelizmente, eu sei, muito do que é falado de santidade por aí é meio incompleto. A visão de santidade acaba ficando amarga do jeito que as pessoas falam. E aí, quando ouvimos que Deus é amor, mas também é santo, parece que o amor e a santidade são coisas que não estão ligadas, que não andam juntas. Mas santidade é ser separado, é se assemelhar a Deus, é imitar Jesus. Mas Jesus está aqui agora revelando, nessa oração, o relacionamento que ele tem com o Pai, na pessoa do Espírito. Nós estamos vendo isso nos vídeos. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre a visão grandiosa que nós temos da Trindade nessa oração. E nós vimos que Jesus revela a identidade de Deus. Um Deus que não tem necessidade de nada, ou é egoísta, ou é um grande fiscal policial dos céus. Quando nós concebemos um Deus que quer simplesmente que cumpramos as suas regras, e que um Deus que será aplacado na sua ira pelas nossas realizações pessoais, a santidade com certeza se torna algo muito amargo mesmo. Mas quando nos aprofundamos nessa visão que temos visto e aprendido nessa oração de Jesus, que é sobre o amor profundo do Pai pelo Filho, de um Deus que está sempre doando amor e relacionamento, a santidade então se torna algo perfeitamente doce e belo para nós, pois imitar o amor e ser transformado pelo amor é um deleite para a alma. Santidade então é espelhar o que Deus é, e Deus é amor. Por isso que a gente sabe que o resumo da lei é amar a Deus e amar o próximo. Tudo que Jesus pede para os seus discípulos é por santidade, porque ele sabe que somente em santidade seremos completamente felizes e alegres. Por isso que o amor de Deus é um amor que transforma, que não é simplesmente indiferente com o pecado, não é indulgente. Ele não simplesmente nos aceita como somos, ele nos transforma para que nunca mais sejamos os mesmos, nunca mais sejamos o que nós somos antes dele. O que Deus quer é que você olhe para trás e veja o que ele está fazendo na sua vida. Santifica-os na verdade. Esse é o pedido de Jesus. Mas o que é a verdade? A pergunta do nosso tempo é essa. Jesus já respondeu em outro lugar: eu sou a verdade. E essa verdade, ele diz aqui, é inspirada na palavra, nas Escrituras. Isso quer dizer, em primeiro lugar, que então nós somos santificados em Jesus, na verdade de Jesus. Em segundo lugar, isso quer dizer que a Bíblia existe para revelar Jesus. Não simplesmente ideias sobre Jesus, mas na verdade provocar relacionamento com Jesus. Eu não preciso então ficar obcecado por mim, eu não preciso ficar olhando somente para mim, mas agora eu posso ver Jesus nas Escrituras e então ser transformado ao olhar para Ele. E de fato o Espírito Santo passa a habitar em nós à medida que nós nos debruçamos na palavra. Dificilmente, infelizmente, os evangélicos de hoje não seriam chamados de os Bíblia. Mas Jesus pede ao Pai para que os seus discípulos sejam homens e mulheres santificados na palavra de Deus, porque é nela que nós encontramos Jesus. Jesus continua a oração, no versículo 18, ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus agora, por meio dessa oração, deixa explícito o cerne da missão dos discípulos, o cerne da missão da igreja. O Pai enviou Jesus e da mesma forma o Filho, Jesus, envia os seus. Nós temos aprendido sobre o amor da Trindade e como esse amor é expansivo. Agora Jesus ora em voz alta sobre o motivo da missão dos discípulos. Tu me enviaste. Ou seja, a missão de Deus nunca é retraída, ela nunca se resguarda. A missão de Deus é sempre expansiva, é sempre de maneira compartilhada. Deus compartilhou o seu amor enviando o seu Filho. Portanto, a missão da igreja não é baseada simplesmente naquilo que ela pode fazer.
Os discípulos não confiariam em suas obras simplesmente. A missão da igreja, dos discípulos de Jesus, deve existir e somente deve existir porque esse movimento começa em Deus. Os discípulos de Jesus são reflexos do amor de Deus, daquilo que Deus fez, Deus Pai fez ao enviar Jesus. Jesus envia seus discípulos. Então, preste atenção, para que todas as vezes que o Evangelho for pregado, haja mais e mais compartilhamento do amor de Deus. A missão é dada para que o amor, a glória, a santidade, a verdade, a justiça de Deus, como nós temos visto, sejam conhecidos pelos homens. E então, no fim, Deus receba toda a glória e toda a adoração. Mas nesse envio há uma cláusula, há algo que impulsiona esse envio. E Jesus revela isso no versículo 19, o último versículo de hoje. Ele diz: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Isso parece estranho porque Jesus está dizendo que ele irá se santificar. Mas Jesus não era santo? O que ele está querendo dizer com isso quando ele diz eu mesmo me santifico? Bem, como a gente está vendo, a gente está chamando essa oração de oração sacerdotal. E ela é chamada assim comumente. Porque Jesus está orando aqui como o sumo sacerdote. Jesus não está dizendo que ele precisa se santificar de pecados, porque ele não tinha. Jesus está dizendo que ele vai se oferecer agora como sacrifício. Na cruz, Jesus não é apenas o sumo sacerdote, ele também é a vítima. No grande sacrifício do Calvário, Jesus não ofereceu um animal, ele oferece a si mesmo. Ele é o sacrifício vivo para que o seu povo pudesse ser santificado na verdade. Ele se oferece para que pudéssemos nos achegar ao trono de Deus. Não havia nenhuma maneira de nos achegarmos a Deus. A verdade é que nós éramos inimigos de Deus e estávamos separados dele. Deus é santo e nós não. Jesus então é aquele que nos reconcilia com Deus por meio do sacrifício da cruz e faz com que a santidade também nos alcance por pura misericórdia e graça. Essa é a oração de Jesus pelos seus discípulos. Como ele os amava. Seu amor profundo é revelado a nós nessa oração. Mas ainda falta uma parte. A parte em que Jesus ora por todos aqueles que se tornariam seus discípulos na história do mundo. Eu e você. Por cada um deles. Por todos aqueles que teriam um encontro com ele. E a gente vai ver essa última parte no próximo vídeo. Por isso, você é meu convidado para que a gente possa terminar essa linda jornada juntos. Eu espero você nos próximos vídeos. Eu peço para que você curta, para que você compartilhe esse vídeo, para se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreva no nosso canal e que você seja abençoado por Deus com esse conteúdo. Ok? Fique na paz, Deus abençoe você e a sua família.